Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje, técnico em gastronomia, uma profissão que ganha cada vez mais adeptos, mas que ainda está em fase de regulamentação. O que diz a legislação trabalhista sobre as férias? Revista íntima no ambiente de trabalho. O que vale para eles, também vale para elas. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Salas de aula lotadas, alunos de várias idades. Hoje em dia, cozinhar está longe de ser apenas um simples afazer doméstico. Já virou arte, hobby, profissão. Quem decide se especializar na área sai com o título de técnico em gastronomia. Mas apesar do nome pomposo, a profissão ainda não é regulamentada. Mas mesmo assim, existem leis trabalhistas que amparam os profissionais que atuam nessa área. Veja na reportagem de Alexandre Matula. Escalopinho ao penne, prato rapidinho nas mãos do chefe de cozinha Rogério Rodrigues. Na prática, menos de 5 minutos. Tem que ser assim, né? Quem tem fome tem pressa, cliente não gosta de esperar. E ainda tem que ter o principal, sabor, boa apresentação. Cozinhar é uma arte. Na verdade, são técnicas que a gastronomia tem para a preparação de alimentos, bebidas e até no gerenciamento de restaurantes. Tudo isso se aprende na faculdade. Você pode entrar em um curso de graduação como estão fazendo essas pessoas aí e conquistar um título pomposo, tecnólogo em gastronomia. O curso são 2 anos, são 4 semestres. As disciplinas, costumo dizer que são todas importantes. Normalmente o aluno ele é polarizado porque ele gosta de alguma disciplina mais do que a outra, mas na verdade, na prática, depois você vai ver que você vai precisar de todas as disciplinas. Se você vai se focar na arte de confeitaria, as ferramentas da cozinha servem. E vice-versa, quem vai estar trabalhando em cozinha, muitas vezes vai precisar de algumas ferramentas de confeitaria. Para quem quer ser um chefe executivo de um hotel, por exemplo, ou de um restaurante muito grande, ele precisa de todas as áreas, ter um conhecimento de todas as áreas. Por ser uma formação com status de nível superior, os tecnólogos em gastronomia estão habilitados a concorrer em concursos públicos que exigem graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado. A graduação tecnológica está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e é oficializada pelo Ministério da Educação, além de ter diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. Uma vez por ano, esta faculdade abre as portas de uma das cozinhas para estudantes que estão terminando o ensino médio. É uma oportunidade para jovens como o Jordano colocarem a mão na massa e decidirem que profissão vão escolher. Dentre as 2 possibilidades de faculdade que eu quero fazer, que seria a publicidade e gastronomia, que também me interessa muito, teria bastante chance de entrar para virar chefe. Júlia ainda cursa o 1º semestre de gastronomia, mas aqui tem a oportunidade de ensinar o que aprendeu até agora. E por que não despertar o talento nas pessoas? Eu acho muito importante. Eu acho que até você realmente colocar a mão na massa, não dá para ter uma ideia do que é a gastronomia. Só quando você vem aqui e vê o que é isso, que você pode despertar um interesse real. A nossa equipe decidiu dar uma olhadinha em uma das aulas práticas na cozinha da faculdade. Mão na massa e um impasse entre 2 estudantes na produção do famoso pão de queijo. O que é que tanto vocês conversam aí?
A gente está conversando sobre a melhor forma de enrolar o pão de queijo para ele não ficar parecendo um disco voador. Ah, não pode ficar parecendo um disco voador? Não, a gente quer que fique parecendo a lua cheia. Essa aí foi uma dúvida simples, mas imagine só coordenar tudo o que acontece ao mesmo tempo em uma cozinha. Sabe quem normalmente comanda isso tudo? É o chefe de cozinha. E não é fácil se tornar um, a não ser com efeitos especiais, muito comuns na televisão. E aí você poderia ter um truque também para cortar cebolas, tomates e cenouras. Só que não, é preciso muito trabalho no mundo da gastronomia. Como se diz, entre panelas e temperos, é preciso esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga na pia, sem reclamar. Foi assim que Rogério, hoje chefe em um dos restaurantes mais conhecidos de Brasília, conseguiu em 8 anos deixar de ser auxiliar de cozinha com um salário mínimo por mês e passou a ganhar mais de R$70 mil por ano, fazendo delícias gastronômicas. E olha, tudo começou quando ele agarrou uma oportunidade que não tinha nada de especial, viu? Não existe oportunidade ruim, existe oportunidades. Se você está ralando mais, se você está ralando menos, é oportunidade. Uma hora você vai ser recompensado por esse sacrifício. E graças a Deus, até o momento eu tenho sido gratamente recompensado por isso. A careca tá fazendo o que aí? Ele aprendeu na prática e se tornou uma das referências em gastronomia em Brasília. O chefe Dudu Camargo começou na cozinha aos 13 anos de idade com o pai e hoje gerencia 7 restaurantes em Brasília e cuida de 500 funcionários. O chefe diz que não conhece pouco trabalho na cozinha. Eu acho que é o cara apaixonado pela gastronomia, que é um gourmet, né? Uma pessoa que sabe cozinhar, que gosta de comer bem e tal. Mas eu me considero chefe, né? Assim, é uma pessoa que realmente rala a barriga lá no fogão. Existem muitas opções para quem entra no mundo profissional da cozinha. Você pode chegar a um chefe de cozinha, aquele que planeja e prepara cardápios sofisticados conforme a cozinha do restaurante. Pode ser um chefe pâtissier, especializado em confeitaria e panificação. Um personal chefe, que vai até a casa das pessoas e prepara receitas e monta cardápios. Um consultor, que ajuda na abertura de restaurantes e melhora estabelecimentos já em funcionamento. Ou um analista de segurança alimentar, que faz vistoria em cozinhas industriais e restaurantes. Fato é que o mercado de trabalho para este profissional cresce no Brasil. A nossa turma tem uma média de idade de uns 18, 19 anos, ou seja, claramente o aluno que sai do segundo grau, ele está fazendo o tecnólogo. Então, eles estão começando desde mais novo, já definido para fazer isso aqui como uma profissão. O aluno sai do segundo grau e ele já sabe que quer ser cozinheiro, chefe, jornalista, professor, qualquer atividade afim com a gastronomia. A profissão ainda não foi regulamentada, mas as leis que já existem amparam o trabalhador que atua na cozinha. O que existe hoje são só os acordos coletivos, as convenções coletivas e o acordo de trabalho mesmo entre o empregador e o empregado. Na verdade, o sindicato hoje, ele estabelece as normas que vão dar base nessa relação de trabalho. Ele não coloca tantos limites, ele coloca uma norma baseadora. Ele vai nos informar, por exemplo, qual é o salário, o menor salário que alguém da categoria possa receber. Ele vai nos informar como que fica a questão das férias, ele vai nos informar como que fica a questão da rescisão de trabalho, inclusive da jornada e do descanso semanal remunerado. É muito mais acordo sindical do que propriamente na lei, né? Então existem vários acordos dentro do sindicato patronal e de funcionário que são feitos para que possa operacionalizar uma casa. Se a gente for seguir a lei exatamente sem nenhum acordo, acaba ficando inviável para o funcionário e para o empresário, a nível de custo. Eu acho que ganha-se bem por uma profissão onde não tem formação, que a gente tem pouquíssima mão de obra formada, pouquíssima, não existe, e quem se forma em gastronomia aqui já sai chefe, né, das faculdades. E já quer montar um restaurante ou quer vir chefiar uma cozinha.
profissão de técnico em gastronomia é relativamente nova no Brasil. O primeiro curso surgiu em 1994, em São Paulo. E desde 2005, os chefes de cozinha lutam pela regulamentação da profissão. Convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. É possível desistir após ter dado aviso prévio ao empregado? Sim, é possível desistir, mas vai depender da aceitação da outra parte. Porque a partir do momento em que foi dado o aviso prévio, a outra parte pode ter se comprometido, digamos, o empregado com um novo empregador ou o empregador com um novo trabalhador. Então vai depender sempre da aceitação do aviso prévio. No próximo bloco, homem que trabalhou por mais de 20 anos numa produtora rural de leite não tem vínculo de emprego reconhecido. Saiba o porquê em instantes. A gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Justiça do Trabalho condena a empresa de eventos a pagar R$30 mil a um ex-funcionário. O profissional trabalhou em ambiente com poeira e ar-condicionado sem manutenção. De tanto sofrer com alergia e outros desconfortos respiratórios, o trabalhador precisou fazer uma operação e retirar as amígdalas. Um laudo médico confirmou que as doenças surgiram por conta do ambiente de trabalho insalubre. Em Vitória, no Espírito Santo, o dentista é demitido por justa causa depois de arrancar o dente errado de um paciente. Ele alegou que trabalhava sob pressão e, por isso, pediu a reversão da demissão para sem justa causa, além das verbas rescisórias devidas e também a diferença salarial por ser dirigente sindical com estabilidade garantida. O pedido foi aceito pelo Tribunal Superior do Trabalho. A rede de supermercados Carrefour é absolvida de pagar indenização por danos morais a um ex-funcionário que teve o nome divulgado como ganhador de uma promoção, sendo que, na verdade, ele não ganhou nada. Para a ministra Adelaide Miranda, o fato do trabalhador ter o nome divulgado de forma errada não justifica o pedido de indenização, porque não teria causado dano moral a ele. O Tribunal Superior do Trabalho foi palco esta semana de um encontro entre magistrados e juristas de todo o país. O seminário Justiça em Números, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostrou os desafios enfrentados hoje pelos tribunais. A reportagem é de Cláudia Almeida. O seminário reuniu mais de 12 especialistas em direito. Os palestrantes falaram sobre a ação estratégica nos tribunais, ou seja, como uma boa administração e o planejamento podem ajudar no desempenho do Poder Judiciário. Durante o evento, também foi lançado o relatório Justiça em Números 2013. Todos os dados são referentes ao ano passado. O estudo mostra, por exemplo, que em 2012 tramitaram em todo o Judiciário mais de 92 milhões de processos. O estoque pendente de casos que aguardam julgamento chega a 64 milhões. Os números variam de acordo com a esfera judicial. Na trabalhista, por exemplo, dos 7 milhões de processos que tramitaram até o final do ano passado, mais da metade foi solucionada. A presidente do TRT da 2ª Região, desembargadora Maria Doralice, explica que a gestão estratégica pode ajudar a resolver muitos problemas nos tribunais, inclusive diminuir o tempo gasto pelos magistrados durante os julgamentos. Eu acho que a gestão ela será o único meio através do qual a gente consegue resolver os gargalos, até porque a gente só consegue identificar os gargalos agora porque existe uma gestão. E os gargalos maiores, me parece, na Justiça do Trabalho, estão quase todos no processo de execução. Para a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cristina Peduzzi, outra ferramenta que tem ajudado na solução de conflitos é a conciliação. Então não tem dúvida que é uma grande alternativa, a conciliação e a mediação. E 50% dos processos, em geral, pelo menos na Justiça do Trabalho em primeiro grau, são resolvidos por meio da conciliação. Descontos previdenciários e fiscais são assunto da súmula número 368 do TST. Veja o que ela diz.
A súmula número 368 do TST diz: a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias, em pecúnia que proferir, e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. A súmula 368, para que nós possamos entendê-la corretamente, temos que separá-la em 3 partes. A primeira parte se refere à competência da Justiça do Trabalho, se ela pode ou não pode julgar a matéria desconto de imposto de renda e desconto de recolhimentos previdenciários das suas sentenças. Ela pode. Na segunda parte, ela trata do imposto de renda. E ela tem por finalidade dizer se o empregado receberá um valor líquido em seu crédito ou um valor bruto, um valor líquido ou um valor decorrente de descontos. Se nós recebermos uma condenação na casa de, vamos supor, R$24 mil, se fosse incidir o imposto de renda, incidiria 27,5%. Com esta súmula, eu vou pegar esses R$24 mil e vamos supor que sejam 20 meses que ele recebeu aquele benefício. Então, nós dividiríamos R$24 mil pelos 20 meses. Ele receberia o equivalente mensal de R$1.200, que está fora da faixa de desconto, ou seja, ele receberia o valor líquido, sem desconto de imposto de renda. A terceira parte da súmula fala do desconto do INSS, que também deve dividir o valor total pelo número de meses da parcela que ele ganhou na Justiça. Os 3 vêm regulamentar a situação dos descontos em uma execução trabalhista, decorrente de um processo de uma reclamação que o empregado ajuizou. O julgamento de destaque desta semana é sobre um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego rural de um autônomo que por mais de 20 anos transportou leite. Só que por decisão dos ministros do TST, o pedido não foi aceito. Saiba o porquê na reportagem de Rafael Porfírio. O caso foi apresentado novamente à corte pelo ministro relator Alberto Bresciani. Antes de ler o voto, ele lembrou a intenção do trabalhador ao pedir o vínculo empregatício. Durante 22 anos, o homem fez o transporte de leite entre a cooperativa e a fábrica no Paraná. O serviço prestado pelo autor sempre se inseriu na organização produtiva da ré. Não era prestado por conta própria, dizendo que os riscos da atividade eram suportados pela recorrida, que coordenava o transporte do leite e mantinha a unidade para beneficiamento e estocagem, fecho aspas. Os ministros não reconheceram o vínculo empregatício porque o contrato de trabalho com a produtora e a cooperativa era de prestação de serviço, ou seja, autônomo. Para os ministros, o trabalhador alegou que era subordinado e que, por isso, tinha direito ao vínculo empregatício. No processo, ele afirmou ainda que o gerente da produtora de leite determinava a hora certa para fazer o transporte. Exigia também atenção com a manutenção e limpeza do veículo e, principalmente, com a remuneração de terceiros contratados por ele. Os ministros lembraram que no contrato de trabalho autônomo há subordinação e que as orientações exigidas neste contrato destinavam-se à melhor conservação do leite. Por causa dessa análise, o vínculo empregatício não foi reconhecido. Mas isso tudo faz parte, está vendo, com todo respeito, da administração do trabalho. O ministro Caputo Bastos não concordou. De acordo com o ministro, o trabalhador assumiu a responsabilidade e os riscos do transporte. Por isso, tinha direito ao vínculo empregatício. Constou no interrogatório do autor que o mesmo utilizava o próprio veículo para o trabalho, bem como era responsável pela manutenção do veículo. Também se faz constar que o autor possuía 2 veículos, sendo que o outro era dirigido por uma pessoa paga pelo depoente por dia. O período de trabalho, que foi mais de 20 anos, e apenas 10 recibos que não foram assinados pelo então empregado, e o fato de ter ele 2 caminhões, 2 veículos, como foi destacado inclusive no voto, e transcrito, evidentemente, passagem do acordo regional, não impediria que simultaneamente ocorresse a relação de emprego naquele, evidentemente, por ele conduzido. Há determinados elementos que foram muito bem abordados pelo ministro relator, em que se poderia concluir pela autonomia da prestação desse trabalho. E outros tantos elementos pelo trabalho subordinado.
Esta é a situação dos autos. Por causa das diferenças de argumentos, a decisão final foi do vice-presidente, ministro Barros Levenhagen. Essa cooperativa usava 2 sistemas. Os próprios cooperados faziam o transporte de leite e outros trabalhadores autônomos. Me convenceu de que, na realidade, não é uma ação rescisória, mas uma ação rescisória travestida de recurso. Ou seja, o trabalhador entrou com recurso para acabar com o processo que já foi julgado. O ministro também entendeu que não existe vínculo empregatício. E não perca no próximo bloco o que diz a lei sobre a revista íntima no ambiente de trabalho. Será que o que vale para eles também vale para elas? Nós voltamos em instantes. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O João Antônio Ferreira, de Brasília, tem algumas perguntas sobre férias. Quando o trabalhador perde o direito às férias? A CLT enumera 4 hipóteses em que o trabalhador poderá perder as férias. Ocorre geralmente no período aquisitivo. A primeira hipótese é quando ele sai do emprego e não é readmitido nos 60 dias posteriores à sua saída. A segunda hipótese é quando ele está em gozo de alguma licença remunerada por mais de 30 dias. A terceira hipótese é quando ele deixa de trabalhar por mais de 30 dias, também de forma remunerada, por alguma paralisação parcial ou total da empresa. E a quarta hipótese é quando o trabalhador está percebendo algum benefício da Previdência Social que se estende por mais de 6 meses decorrente de um auxílio-doença ou acidente de trabalho. Quem define quando o empregado pode sair de férias? Ele ou o patrão? Em regra, quem define as férias do trabalhador é a empresa. Trata-se de um dispositivo expresso na própria CLT, em seu artigo 136. Porém, existem algumas exceções. No caso de empresas que tiverem 2 ou mais membros de uma mesma família, esses possuem o direito de gozar em férias dentro de um mesmo período, salvo se essa não for a vontade dos próprios trabalhadores ou se isso resultar em prejuízo para a própria empresa. Existe também a exceção do estudante menor de 18 anos, pois esse tem direito de gozar as férias no mesmo período das férias escolares. Como fica a questão das férias coletivas no caso do empregado com menos de 1 ano de empresa? Para os empregados com menos de 12 meses dentro da empresa, ou seja, que não completaram o seu período aquisitivo, e no caso da empresa conceder férias coletivas, esse gozará de férias proporcionais. Por exemplo, se um trabalhador está trabalhando há 8 meses na empresa, esse tirará os dias equivalentes aos 8 meses. Neste caso, o trabalhador sofrerá uma alteração do seu período aquisitivo, sendo que o marco da contagem agora será o início das férias coletivas. Faça como o João Antônio e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. A questão é polêmica e tem sido bastante discutida no mundo jurídico. Se trata da revista íntima no ambiente de trabalho. De um lado, está o direito do empregador realizar as revistas, como forma de proteger seu patrimônio. E do outro, a invasão da intimidade e privacidade dos trabalhadores. E você, o que acha? Confira agora no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Todo dia, quando o expediente acaba, Raqueline precisa passar confiança para a chefe. E para isso ela conta, passa por uma revista pessoal. Toda vez quando a gente, do final de expediente, a gente tem que pegar nossas bolsas e mostrar para a gerente, né? A gente mesmo mostra a bolsa, é bem rápido assim, já desde o início, né, já foi falado o que era procedimento da empresa. Eu não encaro, realmente tem câmera e tudo certinho na empresa, mas a gente tem que passar por essa revista, mas eu não encaro não, é tranquilo para mim. Agora o Leandro fica preocupado quando o assunto é revista íntima, aquela que o funcionário precisa ficar seminu. Até porque na loja em que trabalha, hoje isso não existe.
A íntima já é fora do normal, né? Fora do comum, deve ser bem constrangedor. Acho que é meio acusando a íntima, né? Tá procurando ali até achar. Acho que é bem constrangedor íntimo. Se não tem confiança, é melhor não contratar. Porque já tem alarme, eu acho que é um constrangimento já muito grande. Você tem que abrir uma bolsa e ainda tem que revistar a pessoa, uma revista íntima, eu não acho legal. Esta advogada explica que a regra para as revistas são as mesmas para o homem e para a mulher, até porque ela é pacificada na Corte do Trabalho, já que hoje não existe uma lei que trate especificamente sobre o assunto. O que não pode ser feito? Você não pode colocar um homem para revistar uma mulher, você não pode fazer essa revista de forma aleatória, escolhendo um funcionário sem avisar ninguém, pegando um funcionário aleatoriamente para poder fazer essa revista. A empresa não pode também fazer essa revista sem ter isso previsto em contrato, sem ter isso bem claro que é uma coisa que acontece dentro daquela empresa. Você não pode fazer isso de forma escondida, debaixo dos panos ali, escondido mesmo, você não pode fazer. A empresa tem que fazer isso de forma clara e de forma que não agrida o funcionário, que ele saiba que ele vai passar por aquela revista, que ele tenha consciência de que ele pode ter os seus bens verificados, olhados e que ele não vai ser tocado de forma alguma. Mas não era isso que acontecia em uma loja de confecção em Campinas, São Paulo. Segundo o processo, lá existia um sorteio para saber qual funcionário deveria passar pela revista íntima. Um vendedor se sentiu constrangido e entrou na justiça. Ele precisou abaixar a calça para a chefia ter certeza de que não levava para casa nada escondido. O resultado? Ele ganhou o direito de receber uma indenização por dano moral no valor de R$20 mil. O valor foi determinado em primeira instância e modificado no regional. No processo, a empresa argumentou que não houve abuso nas revistas e que, em momento algum, os funcionários eram tocados. Só que aqui no Tribunal Superior do Trabalho, os ministros não concordaram e a quantia foi reestabelecida. Para a quarta turma, a Constituição Federal foi violada. A Constituição ela tem que ser respeitada, principalmente em dois princípios. Um é a questão da intimidade, ela não pode ser violada de forma alguma. E a outra é a sua privacidade. Isso não é um direito somente do empregado, isso é um direito de todos os cidadãos. E a Constituição protege isso e o Tribunal faz questão de frisar sempre isso em suas decisões. Ele não admite que haja essa violação da intimidade e da privacidade do empregado. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!